Meus irmãos, abram a palavra do Senhor no Salmo de número 61. Salmo 61. Assim diz a palavra do Senhor. Ao mestre de canto, com instrumentos de cordas de Davi, ouve, ó Deus, a minha súplica e atende a minha oração. Desde os confins da terra clamo por ti, no abatimento do meu coração. Leva-me para a rocha que é alta demais para mim, pois tu me tens sido refúgio e torre forte contra o inimigo. Assista eu no teu tabernáculo para sempre, no esconderijo das tuas asas eu me abrigo, pois ouviste, ó Deus, os meus votos, e me deste a herança dos que temem o teu nome. Dias sobre dias acrescentas ao rei, durante os seus anos, gerações após gerações. Permaneça para sempre diante de Deus. Concede-lhe que a bondade e a fidelidade o preservem. Assim salmodiarei o teu nome para sempre, para cumprir dia após dia os meus votos. Até aqui a leitura da Santíssima Palavra do Senhor. O que você faria se você fosse convidado ao chegar em uma igreja que já tivesse mais de 100 anos de história e você fosse convidado a organizar em uma única pasta todas as canções que foram utilizadas durante este período de 100 anos? Quem está te dando a tarefa vai dizer o seguinte para você: olha, tivemos muitos corais, tivemos muitos grupos de louvores, tivemos pessoas que cantaram, e aqui nesta sala estão todas as canções. Agora você tem a missão de, em uma única pasta, organizar 100 anos de história com relação a essas canções. O que você faria? Bom, com certeza, você olharia todas as canções, você procuraria saber do que elas estão falando e você procuraria um padrão, organizar de uma forma que quem abrisse entendesse. Ou você colocaria em ordem numérica, ou você colocaria de forma temática para que fizesse sentido. Alguma forma padronizada você buscaria para fazê-lo, com certeza. O livro dos Salmos é mais ou menos isso o que aconteceu com ele. Cada salmo, são 150 salmos, foi escrito por uma pessoa diferente. Muitos autores escreveram vários salmos, mas há salmos individuais, há salmos que uma única pessoa escreveu em determinado tempo. Há salmos, por exemplo, de Moisés, lá no princípio, onde o Senhor Deus chama o seu povo do Egito. Há salmos de Davi, como nós acabamos de observar. Há salmos de Asaf. Há salmos de pessoas depois do período do exílio. E alguém pegou essas canções todas e organizou no livro dos Salmos como o temos hoje. Provavelmente, quem fez isto foi Esdras. Depois que o povo volta do exílio babilônico e o templo é reconstruído, os muros são refeitos e o culto é reorganizado. Então, ele deve ter pegado, os estudiosos da palavra de Deus dizem isso, que ele deve ter pegado este material e começou e fez uma compilação. E assim nós temos este livro sagrado hoje, na Bíblia, a palavra de Deus. O que acontece, irmãos? Há salmos que existe uma indicação de quando ele aconteceu, em que momento, em que período histórico aconteceu aquele salmo. Por exemplo, nós temos aqui o Salmo 59, olha aí. O que diz antes do primeiro verso? Tem uma escritura em itálico ali, e você pode observar. Ao mestre de canto, segundo a melodia, não destruas. Hino de Davi, quando Saul mandou que lhe sitiasse a casa para o matar. Então você procura isso na história de Davi, e foi nesta ocasião em que o salmo foi escrito. Mas há salmos que não existe a referência, como é o caso do nosso salmo. Olha o que está escrito acima ali. Ao mestre de canto, como instrumentos de cordas de Davi. A informação que nós temos do salmo é que é um salmo escrito pelo rei de Israel, o rei Davi. Mas o contexto, quando ele foi escrito, nós não sabemos. Nós podemos inferir, e é isso que nós precisamos fazer para compreender o que Davi está ensinando aqui nesta palavra. Pelo teor do salmo, Davi estava sofrendo. Davi estava muito angustiado.
E existem duas possibilidades, a priori, para que este salmo tenha sido escrito. A primeira delas está naquele texto primeiro, no texto que lemos aqui na introdução do nosso santo culto a Deus. E a indicação disto é o que vem justamente acima do Salmo 60, o salmo vizinho ao 61. Foi um momento em que o Senhor Deus deu várias vitórias para Davi, logo após ele ser coroado rei, trazer a Arca da Aliança para Jerusalém. Ele venceu diversos inimigos, e como nós vemos lá, o Senhor lhe deu vitória. O Senhor lhe deu vitória. Então é possível que em meio a estas lutas, estas dificuldades, mesmo pelejando pela causa de Deus, pelo reino de Deus, ele tenha enfrentado aflições, angústias, porque queria ver as coisas de Deus acontecendo. Ele estava avançando sobre a terra, conquistando povos, conquistando os filisteus, conquistando os moabitas, coisa que Israel já tinha que ter feito. E neste interim, ele pode estar sofrendo e talvez tenha escrito este salmo. Outra possibilidade muito forte é que este salmo tenha sido escrito quando ele foi expulso do seu trono. O seu próprio filho Roboão fez uma tramóia contra ele e ele precisou ser afastado, precisou fugir junto com mais de 700 mil pessoas. Ele fugiu de Jerusalém. E ele passa a peregrinar, e isso está registrado no livro de 2 Samuel e também no livro das Crônicas. O fato é que é um momento, nós não sabemos qual deles, o fato é que é um momento de angústia, um momento de aflição. Dito todas essas coisas, eu convido os irmãos a receberem a palavra de Deus nesta manhã sobre o seguinte tema: o que fazer quando a angústia bater? O que fazer quando a angústia bater? Davi estava muito angustiado. E a primeira coisa que o Salmo nos ensina sobre o que fazer neste momento é que devemos orar. Você precisa orar. Ore. Isso está nos primeiros 2 versos. Leiamos. Ouve, ó Deus, a minha súplica. Atende a minha oração. Desde os confins da terra clamo por ti. No abatimento do meu coração, leva-me para a rocha que é alta demais para mim. Pois tu me tens sido refúgio e torre forte contra o inimigo. Até o versículo 3. Aqui nós temos a primeira lição de quando a angústia bater a nossa porta. Quando ela bater a porta do nosso coração, a porta da nossa casa, da nossa vida, da nossa existência. O que devemos fazer? E nós encontramos Davi aqui angustiado por uma situação de sua vida terrível. E o que ele está fazendo no primeiro verso? Ouve, ó Deus. Literalmente, ele está gritando. Ouve, ó Deus, o meu grito. O que é súplica aqui, literalmente, é o meu grito, o meu brado, o meu clamor, o meu desespero. Ouve, ó Deus, o meu grito. Ele está orando de uma forma muito intensa. Desde os confins da terra, clamo por ti, no abatimento do meu coração. É possível, então, que ele esteja em jornada, ou na guerra, como vimos, ou fugindo do seu trono, fugindo do seu próprio filho, e ele está peregrinando pela terra, pelos confins da terra, pela terra que Deus deu para o seu povo, fugindo, triste, abatido, com o seu coração pesaroso, e ele está agora clamando pelo nome do Senhor, com o seu coração abatido. Ele está clamando a Deus de forma intensa. Ele está orando, levando diante de Deus a sua situação. E a segunda parte aqui, ainda do verso 2, quando nós lemos, leva-me para a rocha que é alta demais para mim, literalmente é, ele me levará. Yahvé, ele me levará para uma rocha além das minhas possibilidades. A ideia aqui de Davi é que Deus vai prover uma forma, um meio, para que ele seja salvo, para que ele seja cuidado, para que ele saia ileso do que está acontecendo com ele, que nós não sabemos ao certo. Sabemos sim que é uma aflição grandiosa no seu coração. Ele me guiará. Quando nós lemos assim, demais para mim, literalmente também é, ele me guiará. Ele fará com que uma rocha seja levantada e me salvará. Ele me guiará. Ele está depositando a sua confiança no Senhor. Ele diz, Senhor, vai ouvir a minha oração e o Senhor vai me salvar.
Agora, olhem o que diz o versículo 3. Pois tu me tens sido refúgio e torre forte contra o inimigo. Literalmente também diz o texto hebraico, pois tu já me fostes refúgio. Tu já me socorreu diante dos meus inimigos. Eu já provei das tuas graças salvadoras. Nós podemos relembrar aqui várias situações da vida de Davi. Quando ainda jovem, ele estava no campo pastoreando as ovelhas do seu pai e veio um urso, ele mesmo conta isso, e ele destruiu aquele urso. E depois veio um leão e ele também destruiu aquele leão. E depois ele enfrentou o gigante Golias e os irmãos sabem o que aconteceu. No capítulo 8, que lemos na introdução, existem várias vitórias de Davi sobre os seus inimigos, várias. E a Escritura Sagrada diz ao final, e o Senhor dava vitória a Davi. Então ele está dizendo agora com propriedade, Senhor, me salva, porque eu já provei da tua salvação. Eu já provei em minha vida do teu santo livramento. Eu já provei, Senhor, das tuas maravilhas. Eu já vi a tua boa mão quando eu estava em perigo de morrer. Imagine você. Você está num campo e vem um leão contra você. Você vai morrer ou não? A menos que você corra tal qual o The Flash, a probabilidade de que você sucumba é muito grande. Então ele provou a mão de Deus o tirando das garras da morte. O desafio contra Golias nem se fala. Um gigante armado, onde todos os homens valentes de Israel tremeram e fugiram. Ele foi lá e venceu o gigante Golias pelo poder de Deus. A primeira lição, então, quando o abatimento chegar, é orar. Você precisa orar. E o conteúdo da sua oração deve ser aquilo que Deus já tem feito por você, por sua vida. Você deve clamar a Deus. Você deve procurar um local e clamar a Deus, e estar com Deus. Instar com Deus, literalmente, estar com Ele ali. E instar, Senhor, ajuda-me. Senhor, tem misericórdia de mim. Meus irmãos, nós vivemos uma época em que as pessoas abandonaram a oração. As pessoas simplesmente vivem a vida. Nós, o povo de Deus, não podemos fazer isto, cair nesta esteira, porque a oração é um meio de graça. É onde nós falamos com o Senhor e colocamos diante dele os anseios da nossa alma. Embora Ele saiba de todas as coisas, porque é um Deus onisciente, Ele decretou fazer a sua vontade por meio da oração. A oração não vai mudar a Deus, mas Ele vai conformar você ao seu senhorio, à sua boa mão, e vai lhe trazer paz, como nós vamos ver ao final deste salmo. Por isso eu quero encorajá-lo aqui a ter uma vida de oração. Se a angústia bateu já, é hora de orar. Se ela não bateu, também é hora de orar. Davi só está clamando aqui porque ele já tinha uma vida de oração. Ele já estava habituado a orar. Mas quando a angústia bate, ele ora mais ainda. Ele literalmente grita, como diz o texto sagrado. Então, algumas dicas aqui, alguns encorajamentos para que você tenha uma vida de oração. Muitos irmãos já têm, mas aqueles que ainda não conseguem ter uma vida diária de oração, algumas dicas. A primeira delas: acorde mais cedo e tire uns bons minutos com Deus. Nós vemos isso na vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E por isto, nós não podemos colocar desculpas, dizendo que tenho muito trabalho, eu tenho muitas atividades. Quando nós abrimos no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 3, conta a Escritura que Ele curou muitas pessoas, Ele fez muitos milagres, o Senhor Jesus. E depois, cansado, eles foram descansar. E levantando bem cedo, a ideia é, antes que todos acordassem, Ele retirou-se para orar, antes de retomar as suas atividades. Você precisa tirar alguns minutos com Deus todos os dias da sua vida. Segundo, durante o seu dia mesmo. Percebam qual é a melhor hora para orar a Deus e dedique alguns minutos a isso. Treine-se a isso. Procure um momento no seu intervalo, um momento que você tenha uma folga, que você consiga orar. E decida não ficar esse tempo no Facebook, no Twitter,
ou em qualquer outra mídia social, ou até mesmo conversando com uma pessoa. Mas reserve alguns minutos para você falar com o Senhor. Terceiro, separe um dia da semana em que você consiga dedicar pelo menos meia hora de oração. Comece assim. Comece assim. A oração é um exercício. Ela precisa fazer parte da nossa vida. Escolha um dia da semana. Comece a fazer isso. Senhor, hoje eu vou orar meia hora. Daqui a pouco você vai conseguir orar um pouco mais. Você vai estar com o Senhor. Quarto e último conselho. Não permita que o seu trabalho para Deus furte o seu tempo para Deus. Veja bem, nós não sabemos se Davi estava fugindo por causa do seu filho. Nós não sabemos se ele estava nas guerras do Senhor, é possível que sim. Mas mesmo assim ele está clamando. Ele está com seu coração pesaroso na obra de Deus, na honra do bom nome de Deus. Não permita que a atividade faça com que você não clame ao Senhor. Então a primeira coisa a fazer, quando a angústia bater, é ore. Você precisa orar. O segundo ensino para fazer quando a angústia bater é tenha um propósito firme, que está nos versículos 4 e 5. Olhem só. Assista eu no teu tabernáculo para sempre. No esconderijo das tuas asas eu me abrigo, pois ouviste, ó Deus, os meus votos e me deste a herança dos que temem o teu nome. Literalmente, Davi está dizendo assim: eu assistirei no teu tabernáculo. Se ele está fugindo por um motivo que nós ainda não sabemos, a sua convicção, o seu propósito é o seguinte: eu estou nesta situação, mas eu ainda assistirei no teu tabernáculo. Eu vou voltar para lá. Quer ver uma coisa, irmãos? Abramos rapidamente em 2 Samuel, capítulo 15, para que entendamos essa parte. 2 Samuel, capítulo 15, a partir do versículo 24. Olha só o que está acontecendo aqui, o que o texto sagrado nos ensina. 2 Samuel 15, 24 em diante, diz assim: eis que Abiatar subiu, e também Zadoque, e com este todos os levitas que levavam a arca da aliança de Deus. Puseram ali a arca de Deus até que todo o povo acabou de sair da cidade. Então disse o rei a Zadoque: torna a levar a arca de Deus à cidade. Se achar eu graça aos olhos do Senhor, ele me fará voltar para lá e me deixará ver assim a arca, como a sua habitação. Se ele, porém, disser: não tenho prazer em ti, eis-me aqui, faça de mim como melhor lhe parecer. Disse mais o rei a Zadoque, o sacerdote: ó vidente, tu e Abiatar, voltai em paz para a cidade, e convosco também vossos 2 filhos, Aimaas, teu filho, e Jonatas, filho de Abiatar. Olhai que me demorarei nos vales do deserto, até que me venham informações vossas. Zadoque, pois, e Abiatar levaram a arca de Deus para Jerusalém, e lá ficaram. Seguiu Davi pela encosta das oliveiras, subindo e chorando. Tinha a cabeça coberta e caminhava descalço. Todo o povo que ia com ele, de cabeça coberta, subiu chorando. Até aqui a leitura da palavra de Deus. O que está acontecendo aqui? Na fuga de Davi de seu trono com relação ao seu filho Absalão, e isto é uma das possibilidades do Salmo ter sido escrito, os sacerdotes pegaram a arca de Deus e disseram: vamos levá-la, vamos junto. Ela é o bem precioso que nós temos, ela é o símbolo do trono de Deus. Mas Davi disse: não. Voltem pelo caminho, retornem com a arca do Senhor na tenda. E é muito interessante que esta tenda foi construída pelo próprio Davi. Quando ele trouxe a arca para Jerusalém, ele depositou ela lá. Não é o tabernáculo. O tabernáculo servia para o momento em que o povo peregrinava pelo deserto. Agora existe uma tenda feita, e nós sabemos que Davi projetou um templo, não executou, mas o seu filho Salomão sim. Depois ela foi para este templo. Davi preparou uma tenda especial, e a arca estava lá. A preocupação dele, ela não vai agora, porque ela já foi perdida uma vez, e nós não podemos correr esse risco. O trono de Deus precisa permanecer em Jerusalém. E é isso que agora o Salmo nos parece indicar. Ele está dizendo: eu ainda voltarei para lá. Eu estou longe, seja pela guerra, ou seja porque está fugindo. Eu ainda voltarei para lá. Eu ainda assistirei, literalmente, eu habitarei no teu tabernáculo para sempre. E olha só o que ele diz agora, meus irmãos: no esconderijo das tuas asas eu me abrigo.
Poeticamente, ele está dizendo uma verdade escriturística. Pois no esconderijo das tuas asas eu me abrigo. Ele está expressando o seu profundo desejo de entrar na tenda, nesta tenda, junto à arca de Deus. E a arca era uma caixa feita de madeira de acácia, coberta de ouro, com argolas e varas para ser carregada. Em cima tinha o que é chamado de propiciatório ou tampa. E acima dessa tampa existiam 2 querubins, com asas que tocavam uma nas pontas das outras. E Davi está dizendo aqui: no esconderijo das tuas asas eu me abrigo. Ele está expressando o seu desejo de retornar à tenda, porque ele não permite que a tenda vá junto, que a arca vá junto, volte para a tenda. E ele quer ficar ali, junto ao propiciatório, junto às asas do Senhor. O escritor do Salmo 91, abra rapidamente, ele usa a mesma linguagem. Ele diz o seguinte, verso 1: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Esta sombra são a sombra das asas. Diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Até aqui. Eles estão expressando que ali é o local mais seguro, o local de maior intimidade de todo o Antigo Testamento era ali, debaixo das asas, no propiciatório. E é muito interessante que o momento mais importante de Israel no Antigo Testamento era o chamado dia da expiação. Era um dia de terror e alegria, porque um sacrifício seria feito por todo o povo. Os judeus nem saíam de casa neste dia. Eles ficavam ali aguardando. Por quê? Porque era o dia que a tenda, que a cortina era aberta e o sumo sacerdote entraria para derramar o sangue, então, sobre este propiciatório. Isso depois deste evento de Davi aqui. Enquanto ela estava na tenda, isso não estava acontecendo. Mas ali era o símbolo do local de encontro com Deus. Quando o Senhor Deus, deu o molde da Arca da Aliança. E este propiciatório foi feito. O Senhor falou para Moisés, olha, chama Arão e ele tem que entrar aqui com todo cuidado. Aqui é um local restrito. Mas agora Davi está demonstrando todo o seu anseio de retornar a esse local, em meio à sua aflição. Tenha então um propósito firme. Você está com angústias? Está sofrendo? Não esmoreça. O seu propósito precisa ser tal qual o servo de Deus. Eu vou permanecer junto, nos dias de hoje, à cruz. Porque aquele propiciatório, onde o sangue era derramado, onde simbolizava o trono de Deus, certamente era uma sombra daquilo que veio ser a cruz de nosso Salvador. Aonde o sangue foi vertido, aonde agora é possível ter acesso ao trono da graça. Tenha um propósito firme. Você não pode esquecer que o Senhor te comprou. E você tem um local seguro agora, junto à cruz. Assim como ele tinha o entendimento de que a sombra das asas do Altíssimo, junto a este propiciatório, ali era o local mais seguro. Você precisa saber também que junto à cruz, nada pode te alcançar. Nem um mal pode realmente ferir a sua alma. Esteja junto ao Senhor. Então nós vimos, a primeira coisa que devemos fazer quando a angústia bater é orar. Clamar a Deus. A segunda delas é ter um firme propósito. E ele declara ainda no versículo 5, pois ouviste, ó Deus, os meus votos e me deste a herança dos que temem o teu nome. O que é isso? Ele já está confessando de que Deus ouviu a sua oração. Ele está confessando já que ele foi ouvido. Esses votos aqui é uma referência a essa súplica, a essa oração, a esse desejo de ser atendido por Deus. E agora ele reconhece que ele recebe uma herança, recebe uma dádiva, literalmente um dom dos que temem o teu nome. Meus irmãos, é muito importante você saber que servir a Deus é uma dádiva dada por Deus. No Antigo Testamento,
poucas pessoas entravam neste local que Davi quer voltar para ele. Somente aqueles que Deus escolhia. Do Novo Testamento. Todo aquele que crer tem acesso à sala do trono de Deus. Tem acesso à sala do trono de Deus. Mas precisa crer. E como crer? Se não é uma habilidade humana. A fé é um dom de Deus. Porque é uma dádiva dada por Deus. Então, diante dessas coisas todas que falamos aqui. Em primeiro lugar, deseje habitar com Deus sempre. Isso vai fortalecer a tua alma. Tenha este nobre desejo. Deseje sempre estar na casa do Senhor. Deseje sempre estar junto à cruz do Senhor. Reconheça que não é mais o sangue de bodes que é aspergido junto ao local santíssimo, mas sim o sangue do Cordeiro de Deus. Isto era sombra para uma realidade que nós vivemos. Saiba que o Senhor, por causa de Cristo, já ouviu as suas orações, assim como Davi reconhece aqui. Pois ouviste, ó Deus, os meus votos. Reconheça que foi o próprio Deus que te fez temer o seu santo nome. Se você está aqui, foi Deus que abriu o seu coração, para que você reconhecesse que Ele é o único Deus verdadeiro, o único Deus que existe, o único Deus que é, o único Deus que pode ouvir a oração. Todos os outros são falsos. Diz a Santa Escritura, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem. Você recebeu a dádiva de temer o nome de Deus. Isto é uma herança muito preciosa. Em primeiro lugar, ore. Em segundo lugar, tenha um firme propósito. Vamos agora para a última coisa que o Salmo nos ensina, sobre o que fazer quando a angústia bater. Este elemento, o que devemos fazer é confie. O que você deve fazer é confie na soberania de Deus. Está nos versos 6 a 8. Diz assim a palavra de Deus. Dias sobre dias acrescentas ao rei, duram os seus anos, gerações após gerações. Permaneça para sempre diante de Deus, concede-lhe que a bondade e a fidelidade o preservem. Assim, salmodiarei o teu nome para sempre, para cumprir dia após dia os meus votos. Aqui nós observamos que Davi se rende ao fato de que a sua vida está na mão do Senhor. Ele reconhece que é o Senhor quem acrescenta ao rei dias. É o Senhor quem preserva o rei no meio das batalhas que ele venceu, ou em meio a esta fuga agora, esses dias de tristeza, onde o texto que nós lemos aqui, ele andava pelas encostas, pelos os vales, chorando, descalço, desesperado. Ele reconhece que a sua vida é preservada por Deus. Em ambas as situações possíveis de contexto do Salmo, Davi corria perigo. Se ele estivesse na guerra, lutando para conquistar as cidades ainda não conquistadas, ele poderia morrer. Se ele estava em fuga, ele sabia que o seu filho se tornara forte e fizera aliança com muitas pessoas. O texto sagrado diz que Absalão conquistava o coração das pessoas com meios ilícitos, com politicagem. E poderia vir um exército contra Davi e o destruísse e o matasse. Mas aqui ele reconhece agora, ele confia na soberania de Deus. Dias sobre dias acrescentas ao rei, a ele mesmo, duram seus anos, gerações após gerações. É uma confiança na soberania de Deus, é Deus quem o preserva. Agora, eu quero chamar a sua atenção para algo que o Salmo vai ensinar. A segunda parte do verso 7. Concede-lhe que a bondade e a fidelidade o preserve. Esta é uma forma de traduzir o que o texto hebraico mostra. Mas, literalmente, o texto hebraico diz o seguinte: tu concede bondade e fidelidade. Gravem comigo. Tu, Senhor, concede bondade e fidelidade. Ou misericórdia e verdade. Tu concede. E depois ele diz: Ele as preservará. Ele quem? A ideia do salmista aqui foge da sua situação. Ele está poeticamente falando de alguém além dele. Alguém que recebe de Deus
para reinar. Misericórdia, e o termo aqui é um termo da aliança de Deus com o seu povo. O termo da condescendência, misericórdia. Deus se inclina para a nossa miséria e usa de salvação para aqueles que não merecem a salvação. É um termo pactual que aparece no Salmo. E verdade. Misericórdia e verdade. E depois ele diz: e ele as preservará. Aqui Davi está falando de um outro rei. Aqui Davi não está falando mais dele mesmo. Porque o início do verso 7, permaneça para sempre diante de Deus. Os termos como está aqui no texto hebraico e como podemos já perceber em língua portuguesa mesmo, permaneça eternamente diante de Deus. Isto não é para qualquer pessoa. Alguém pode dizer, sim, mas nós estaremos na eternidade com o Senhor Deus. É verdade. Mas nós estaremos a eternidade diante de Deus por causa de Cristo. E Cristo é a encarnação da misericórdia e da verdade. Sempre que a Escritura trata de verdade, aqui ele está tratando de verdade, significa ao culto verdadeiro. Quando o Senhor Jesus estava falando com a mulher lá no capítulo 4, mulher samaritana, ele diz que a hora vem, e já é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. É o culto verdadeiro. É aquilo que de fato estabelece paz do homem para com Deus. E faz com que o homem agora, de fato, adore a Deus sem nenhum impedimento, sem nenhum pecado. Não é mais sangue de bodes, é o sangue do Cordeiro. É por meio da vida, através da vida do Cordeiro. Este texto, 1000 anos antes, está falando do reinado do Messias. Aqui nesta parte, profeticamente, o Espírito de Deus está agora saindo, fazendo com que Davi saísse da sua realidade e profeticamente falasse de alguém que receberia misericórdia e verdade e faria com que elas fossem conservadas. É ele, e ele as conservará. Não é Davi. Davi não pode conservar a verdade e a misericórdia. Ele era pecador, nós sabemos a sua história. Era um homem falho, como qualquer um de nós. Mas houve um que não pecou. E a base do seu trono é a justiça, é a retidão, é a verdade, é a misericórdia. Este texto está falando do Senhor, daquele que vive eternamente, daquele que é antes das eras, daquele que sustenta todas as coisas, como nos ensina o apóstolo Paulo na carta aos Colossenses. Por ele tudo subsiste, ele criou todas as coisas e as sustenta, assim como ele sustenta, segundo o texto aqui, a misericórdia e a verdade. Então Davi, ele está tratando de duas coisas, de que sua vida está nas mãos de Deus, e de que há um rei soberano acima dele, o rei messiânico, em que sua confiança está totalmente depositada. Porque ele diz agora no verso 8, assim, sabendo desta verdade, sendo inspirado por Deus, tendo o seu coração acalentado, ele diz, assim, salmodiarei o teu nome para sempre. E esse para sempre aqui é diferente do primeiro para sempre, do verso 7, o que reforça esta informação bíblica, de que o primeiro rei, que este rei do meio do versículo 7 não é Davi. Mas agora ele diz, diante de tudo que ele fará, salmodiarei o teu nome para sempre, para cumprir dia após dia os meus votos. Ele volta para a sua vida e diz, das gerações às gerações, eu vou continuar fazendo a vontade de Deus, eu vou continuar fazendo aquilo que Deus me colocou para fazer, que é reinar sobre o seu povo. Ele vai livrar a minha alma, ele já ouviu a minha oração, porque ele reina soberanamente. Então nós vimos aqui, irmãos, 3 coisas a serem feitas quando a angústia bater. O que fazer quando a angústia bater? A primeira delas é ore. A segunda delas, tem um propósito firme. A terceira, confie na soberania de Deus. Deus, em sua soberania, enviou o seu santo filho. Um rei que não pode ser fustigado, não pode ser corrido do seu trono, como foi Davi. Não pode sofrer em meio às suas batalhas, porque ele é vencedor. Ele tem todo o poder.
Em sua volta, ele vai matar o seu inimigo apenas com o sopro de sua boca. Imagine o poder desse rei, deste Salvador, deste guerreiro. Sendo assim, diante desta terceira informação sobre o que fazer quando a angústia bater, confie que apesar das suas tribulações presentes, lutas e mais lutas, é Deus quem sustenta a sua vida. A sua vida está nas mãos de Deus. Confie nisto, confie na verdade da soberania de Deus. Todas as coisas provêm das mãos de Deus. Nós estamos acostumados apenas a pensar que somente as coisas boas vêm. Mas a Escritura nos ensina, lá em Jó, quando tudo dá errado, quando ele perde a sua família, quando a tristeza bate a sua porta, quando ele perde os seus bens, os seus negócios, e a sua mulher diz assim: amaldiçoe esse Deus e morre, Jó. Ele diz: não, nós recebemos o bem de Deus com prazer, agora não vamos aceitar o mal. O Senhor manda as adversidades para que nós saibamos que Ele é Deus e Ele cuida de nós em meio às adversidades. Por isso você precisa orar, por isso você precisa ter um firme propósito de permanecer junto à cruz. Hoje reconheça que somente Cristo é o Rei justo, verdadeiro e misericordioso. Se você ainda não tem esse entendimento, você precisa tê-lo. Só há um Rei soberano, um Rei que sustenta a misericórdia e verdade. É uma pessoa, é Jesus Cristo. Reconheça isso. Em último lugar, celebre o fato de pertencer ao povo de Deus, pois esta é a obra de Deus. Esta é a obra de Deus. E isso garante que você seja ouvido quando clamar por Ele. Quando a angústia bater, o que fazer? Orar, ter um firme propósito e confiar sempre na soberania de Deus. Foi isso que nós vimos nesta manhã. E que você coloque em prática todas essas verdades, porque são verdades da palavra de Deus. São verdades praticadas pelos servos de Deus durante a história. Ore sempre, tenha uma vida de oração. Sempre esteja aos pés da cruz, um firme propósito. Não seja uma pessoa que é arrastada por um lado e para o outro. Não, você permaneça firme sempre. Saiba que o Senhor te salvou, o Senhor te mostrou que não há para onde ir. Só tu tens as palavras de vida eterna. E confie na soberania de Deus. Deus sabe o que está fazendo. Embora você esteja sofrendo, embora você não esteja entendendo, Deus sabe o que está fazendo. Neste salmo, existe uma métrica muito interessante. Nós passamos por ela agora. Ele começa gritando desesperado. E ele termina exultando e louvando a Deus. Sabe por quê? Porque sair da tristeza para a plena alegria só é possível através da palavra do Senhor e da prática da mesma. Vamos orar? Pai Santo e Justo, graças nós te damos nesta manhã porque ouvimos a Tua voz, ensinando-nos na Tua Escritura Sagrada. A Tua Escritura, Senhor, que não pode falhar. Talvez, Senhor, muitas pessoas ouvindo esse sermão nesta manhã estão com angústias terríveis, gritando sem saber o que fazer, desesperadas. Senhor, que elas saibam que a Tua palavra ensina que devemos orar, clamar a Ti. Que elas saibam, Senhor, que somente junto à cruz do Salvador há proteção. Somente ali é o esconderijo seguro. Que elas saibam também, Senhor, que tudo está nas Tuas mãos e nada foge ao Teu controle. Assim nós Te agradecemos porque o Senhor sempre nos conduz em vitória por causa de Cristo Jesus. E é em nome dEle que nós oramos. Amém. Deus os abençoe, irmãos.